Meus irmãos, boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez. Você que está nos assistindo também seja muito bem-vindo, espero que seja edificado pelo Senhor Jesus Cristo. Peço que os irmãos abram as Sagradas Escrituras no Evangelho de Marcos, capítulo 8. Evangelho de Marcos, capítulo 8, vamos ler dos versículos 14 a 21. Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículos 14 a 21. Acompanhe comigo a leitura do texto sagrado. Diz assim: Ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães, e no barco não tinham consigo senão um só. Preveniu-os Jesus, dizendo: Vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e de Herodes. Eles discorriam entre si: É que não temos pão. Jesus, percebendo, lhes perguntou: Por que discorreis sobre o não terdes pão? Ainda não considerastes, nem compreendestes? Tendes o coração endurecido? Tende olhos, não vedes? E tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais de quando partiu os 5 pães para os 5.000? Quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam eles: 12. E de quando parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam eles: 7. Ao que lhes disse Jesus: Não compreendeis ainda? Você já reparou que a gente sempre acha que não temos o suficiente? Não importa se é dinheiro, não importa se é tempo, não importa se são oportunidades, a sensação é de que nunca chega, nunca sobra, nunca basta. As contas chegam antes do salário. O relógio corre antes que a gente consiga descansar. As chances boas só aparecem para os outros, não aparece para nós. E isso não é só com você. Esse é o clima da nossa geração. Manchetes que falam de crises, gráficos que apontam para a recessão, feeds lotados de comparações que nos fazem nos sentir atrasados, que nos fazem nos sentir pobres, que nos fazem nos sentir insuficientes. É como se a escassez ela tivesse virado a narradora da nossa vida, ditando o tom das nossas decisões e até das nossas expectativas. Mas e se eu te dissesse que esse jeito de pensar não vem só da realidade, que existe algo invisível a olho nu, que é sutil, que é perigoso e que pode e que na verdade já contaminou a nossa forma, a forma do mundo enxergar as coisas. Um fermento, que esse fermento não é o que está no pão, mas é um fermento que está na nossa mente, que mesmo quando há sinais claros de cuidado, quando há sinais claros de provisão, ainda assim só nos faz enxergar a falta de todas essas coisas. Jesus é que chama isso de fermento. É como se uma ideia que começa pequena, ela fosse crescendo e ela toma conta. O ceticismo que exige prova, se eu não ver, eu não creio, antes de confiar. O pragmatismo que acredita, não, eu que resolvo, que só o ser humano resolve todas as coisas. A mentalidade que diz, se não vejo, não creio, se não tenho, não vai dar certo. O problema é que esse fermento não só muda o que você e eu pensamos, mas muda o que nós sentimos, muda as nossas decisões
e muda o que nós aguardamos sobre o futuro. E é verdade que mesmo sem perceber, nós podemos estar com essa lente da falta em nossos óculos espirituais. Quando o verdadeiro rei, ele na verdade está no barco, ele conduz toda a história, e ele já provou que ele sabe multiplicar e que ele é abundante para suprir todas as nossas necessidades. Para quem está em Cristo, um pão não é pouco, é suficiente, é prova que ele já cuidou antes e que vai continuar cuidando de novo. Então, a questão não é a falta, a questão é: você está lembrado, e eu estou lembrado, do que o Senhor Jesus Cristo, o Rei, Ele já fez, ou nós também estamos deixando nos afetar pelo modo como a humanidade enxerga todas as coisas, e que essa lente também está em nós, que já cremos no Rei Jesus, na nossa leitura presente. Bem, é o que Marcos ele escreve. Ele escreve, meus irmãos, para pessoas que estavam originalmente na cidade de Roma sendo perseguidas. Marcos é discípulo de Pedro, e Pedro narra a história e a biografia sobre Jesus Cristo e todos os dados. Então, Marcos, ele registra para essa igreja que está em perseguição e que está em extrema necessidade, em estado de escassez. E Marcos, então, ele diz assim: olha, eu vou escrever sobre boas notícias, e você deve colocar na sua lente, no seu óculos, a lente das boas notícias do Evangelho, que é sobre uma pessoa. Essa pessoa é o Rei Jesus. Essa pessoa é Jesus Cristo, que é o Filho de Deus. Ele é o Deus encarnado. E veja, Jesus Cristo, ele é o Deus de fato, e eu provo isso. Olha os sinais, capítulo 1, olhe o seu ensino. Ele ensina como quem tem autoridade, ele não é como os fariseus e escribas. Ele perdoa pecados, capítulo 2. Ele controla a natureza e ele exerce domínio sobre todos os poderes das trevas, capítulo 3 e 4. Mas parece que existem pessoas que têm dificuldade de crer nisso. Um deles são os fariseus, que nós já temos visto bastante. Uma oposição surge, que olha com as lentes da escassez, que olha com essas lentes, mas não é só os fariseus que surgem dessa forma, mas os próprios discípulos olham assim, e estão caminhando ao lado do Rei Jesus. E Jesus Cristo, ele olha, conforme registrado por Marcos capítulo 4, vocês ainda não compreendeis. E de fato, os discípulos, eles têm dificuldade na primeira multiplicação dos pães. Vocês não entenderam do que se trata essa multiplicação? E conforme nós vamos ver aqui, não são só os fariseus, porque Jesus, ele faz a segunda multiplicação. Jesus, ele exorta os fariseus e os escribas que estão procurando sinais, mas só que todos os sinais estão visíveis, mas parece que os discípulos também, eles não estão compreendendo porque estão sendo contaminados pelos fariseus e pelos escribas com esse fermento, o fermento deste mundo que azeda a fé. Então Marcos, ele vai escrever agora, dos versículos 14 a 21, que o Rei Jesus, ele alerta os seus discípulos sobre a falta de percepção espiritual no reino de Deus. E o primeiro alerta que nós vamos ver é o cuidado com o fermento. Versículos 14 a 16. Acompanha aí comigo o texto. Diz assim o versículo 14. Ora, aconteceu que eles esqueceram de levar pães, e no barco não tinham consigo senão um só. Meus irmãos, aqui Marcos, ele já está dando o tom do problema, porque ele esclarece para a gente
como quem está narrando a história. Ora, os discípulos, eles viram um milagre e eles esqueceram de algo. Eles esqueceram dos pães que estavam ali e que sobraram. Então, eles só levaram um pão. Isso já mostra um pouco a abertura do problema. A abertura do problema, pelo visto, vai ser sobre cálculo. Vejamos, versículo 15, diz assim: preveniu-os Jesus, dizendo: vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Jesus, ele está falando isso através desse pano de fundo, esse cenário, onde os discípulos, eles estão esquecendo de alguma coisa. Eles esqueceram do pão, mas a gente vai ver no decorrer da passagem que o problema não é quantidade, mas o problema dos discípulos é o raciocínio deles, é a mentalidade deles, é a percepção deles acerca das coisas. E Jesus Cristo, então, ele abre falando algo. Marcos, ele esclarece o cenário, olha, veja bem, o cenário é esse. E agora ele diz, olha o que Jesus diz nesse cenário. E perceba, Jesus Cristo não está falando sobre o cenário que os discípulos estão pensando. Por isso que Marcos, ele já esclarece sobre o cenário que os discípulos estão, o ambiente. Eles estão olhando em volta, pelo visto, eles estão vendo apenas o natural, e Jesus, ele vai alertar sobre outra coisa, que não tem nada a ver com esse cenário que Marcos descreveu no versículo 14. Veja só, Marcos, ele diz o seguinte, preveniu-os, e esse termo aqui, meus irmãos, não é tipo, ei, cuidado, olha, não ande por ali não sei o quê. Jesus, ele está alertando severamente. Ele está ordenando com severidade. Ele não está dando qualquer alerta, ele está gritando. Cuidado! Cuidado! Ei! Acorda, cuidado! É isso que Jesus, ele está fazendo. O texto, ele suaviza, mas capítulo 1, se você quiser, tem o mesmo termo no grego. Capítulo 1, versículo 43, você pode ir lá olhar a própria tradução da Ara, está severamente ele os alertou. E ele faz isso com os discípulos. Então veja, é muito importante o que Jesus vai falar aqui para a gente, pois diz respeito à nossa vida espiritual. E o que é que Jesus, ele diz que é tão gritante para ele? Ele fala, olha, vede, guardai-vos do fermento dos fariseus. E meus irmãos, quem já está desde o início com a gente já viu muito os fariseus, inclusive nos versículos anteriores já ouvimos também. E os fariseus, desde o início do Evangelho de Marcos, têm se apresentado como opositores a Jesus. A gente já vê logo no capítulo 2 sobre eles. Essas pessoas que falam, quem é esse aí que está perdoando pecados? Como assim ele está perdoando? Depois a gente vê lá no capítulo 3 que eles dizem assim, esse aí está expulsando pelo poder de Beelzebu. Esse aí não está expulsando por outro senão Satanás. Então a gente vê que os fariseus, eles blasfemam contra o Espírito Santo. A gente vê que os fariseus no capítulo 7, o que é que diz? Que os fariseus, eles na verdade estão rejeitando o mandamento de Deus com o comportamento deles. Então, são esses os fariseus. Só que naquela época, meus irmãos, os fariseus eram as pessoas vistas com mais alta espiritualidade. Eram as pessoas que detinham as instruções da palavra de Deus. Era a pessoa que estava aqui à frente. E Jesus, ele não via assim, e Marcos, ele nos deixa claro que não é assim, que essas pessoas são. Na verdade, eles são caracterizados no capítulo 3 como duros de coração. São esses. E, conforme nós vimos no capítulo 4, a parábola dos solos, quem é o duro de coração? A palavra de Cristo
não penetra nesse coração. Esse coração está blindado pela palavra de Cristo. Esse coração blindado, até o que ele tem, será retirado no julgamento final. Então, não importa o conhecimento desses fariseus, nenhum conhecimento chegava a revelar ou fazê-los enxergar a principal pessoa que eles deveriam enxergar, que é a pessoa do Senhor Jesus Cristo, o Rei que eles aguardavam, mas que eles não conseguiram enxergar, por causa do fermento, por causa da contaminação do ensino deles, que provinha de um coração doente. Você lembra o que Jesus falou? Capítulo 7, o que contamina não é o que está de fora, mas é o que está de dentro. E por causa do coração contaminado deles, eles tinham um ensino contaminado. E depois nós vemos outra pessoa nessa categoria de fermento, outro grupo. Tem o fermento dos fariseus, que Jesus alerta, grita para nós, tome cuidado. E ele grita também, tome cuidado com o fermento de Herodes. E se os irmãos lembrarem, a gente já viu sobre Herodes no capítulo 6. E a gente viu a percepção de Herodes do mundo. E Herodes, ele tinha uma percepção deste reino, porque ele era rei deste mundo. E o que é que Herodes ele fez? Ele perseguiu os profetas. O que é que Herodes fez? Ele gostava de João Batista, mas ele preferiu o seu ego, ele preferiu a sua fama, ele preferiu este reinado do que o reinado de Deus. Essa é a característica desse reinado, que enxerga apenas o que os olhos veem. Herodes era esse rei que representa a rejeição do verdadeiro rei, que é Jesus Cristo. Então, final das contas, todos esses dois fermentos, eles levam à rejeição e à não percepção do verdadeiro rei, Jesus. Agora veja algo adicional aí, meus irmãos. Essa palavra fermento, se você for um judeu e você ouvir isso é muito gritante na sua mente. Porque, meus irmãos, o judeu, ele cresce com imagens na cabeça, porque o judeu é uma pessoa cheia de símbolos que apontam para Deus. E o fermento, na tradição judaica até hoje, né? Inclusive eu estava ouvindo um judeu falando, e ele diz que o fermento, ele revela justamente a impureza, porque o judeu, ele associa a falta de fermento a um episódio muito importante, que a gente já resgatou nas pregações anteriores, que é o êxodo de Israel. Veja, o êxodo de Israel, se você for lá para Êxodo, capítulo 12, você vai ver que esse detalhe da fermentação, ela é sinal da pressa com que o povo de Israel saiu do Egito e revela a libertação do povo de Israel da escravidão. E para nós hoje, como já vimos inúmeras vezes, Marcos fazer essa associação revela para nós a libertação e o novo êxodo, que o nosso Rei Jesus Cristo, ele está nos guiando até a cidade celestial, até a eternidade. Esse é o nosso Rei Jesus que quer nos guiar com uma fé purificada e não contaminada pelo fermento. Então, o fermento é um sinal muito importante para o judeu que lembra desse episódio de libertação. E a presença do fermento, então, ela diz, vocês não foram libertos, vocês estão contaminados. E Jesus, ele está trazendo isso na mente do judeu. Então, entenda,
Você tem que tomar cuidado com a sua fé, assim como eu tenho que tomar cuidado com a minha fé, e não permitir que qualquer outro ensino contamine essa fé. Porque se a nossa fé for contaminada, nós iremos perceber as coisas de um jeito diferente. Nós iremos perceber algo completamente equivocado sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E iremos estar rejeitando aos poucos o Senhor Jesus, sem perceber, porque o fermento nós não conseguimos ver, mas ele vai crescendo dentro do seu coração, dentro do meu coração e dentro da comunidade de Deus. Nós devemos rejeitar qualquer fermento que misture, ou que se misture, ou que seja adicionado à pessoa de Jesus Cristo. Nada pode ser adicionado às Sagradas Escrituras ou à pessoa de Jesus Cristo. Não interessa. Por isso que na nossa igreja, meus irmãos, nós estudamos a Bíblia. Nós não estudamos revistas, nós não estudamos obras humanas. Nós estudamos as Sagradas Escrituras, porque se a gente estudar outra coisa, e a gente ficar naquela outra coisa, a gente vai se contaminar, assim como os judeus se contaminaram. Os fariseus, e se você for falar com um judeu até hoje, meus irmãos, eles estudam a Torá, a lei de Moisés, e eles estudam o que eles chamam de Torá oral, que era a Torá que era passada de boca para boca, de geração para geração, que só surgiu escrito no 2º século, e eles até hoje veem isso como revelação de Deus, a interpretação totalmente fiel das Sagradas Escrituras. Para ele, essa interpretação, ela é como se o próprio Deus estivesse falando. Então, veja, algo feito por mãos humanas, eles estão admitindo como se fosse palavra de Deus. E era isso que esses fariseus faziam. Tome cuidado, você e eu, com tudo o que a gente lê, com tudo o que a gente vê, e se a gente está gastando, ou, na verdade, investindo mais do nosso tempo em coisas que não dizem respeito à nossa fé, porque se assim estivermos fazendo, vai estar revelando, na verdade, o nosso coração, e talvez isso está afetando a sua percepção espiritual e, com certeza, vai afetar a minha percepção espiritual. Veja o que é que isso ocasiona, versículo 16. E eles discorriam entre si, é que não temos pão. Então, veja, agora faz sentido o que Marcos falou, porque Marcos, ele descreveu o cenário que os discípulos esqueceram o pão. Porque agora faz sentido, eles olham para esse ensino de Jesus e eles interpretam esse ensino de Jesus com os olhos não da fé, mas com os olhos da razão. Eles interpretam, na verdade, como a falta, com os olhos da escassez. Eita, Jesus está falando de fermento, porque a gente esqueceu de pegar o pão. Mas só que eles já tinham vivido 2 milagres em 2 contextos diferentes sobre multiplicação de pão. Então, na verdade, um pão deveria revelar abundância nesse contexto, se eles já soubessem quem Jesus é. Mas parece que eles estavam tendo dificuldade e, de fato, esse alerta de Jesus é categórico, porque a fé dos discípulos estava azedando, estava sendo levedada pelos olhos da razão. Meus irmãos, se você lê todos os livros do mundo e não lê as Sagradas Escrituras, você com certeza vai ter a dificuldade que os discípulos estão tendo. Você e eu esqueceremos do Rei Jesus e esqueceremos do verdadeiro pão que nos alimenta, que é a pessoa do Senhor Jesus Cristo, e iremos ver falta em todas as coisas, quando na verdade a presença de Cristo deveria revelar a abundância de todas as coisas. Não é isso que a gente vê nas Sagradas Escrituras, Efésios capítulo 1,
vocês que estão unidos a Cristo, vocês foram abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Então veja, o crente, a pessoa que crê no Senhor Jesus, ela tem vida abundante, independentemente da sua vida, de como sua vida esteja, independente. Para sentir o peso desse aviso, vamos ver fora do texto a seguinte cena, uma cena que é dolorosa, uma cena que é concreta, verídica. Era uma manhã, e nessa manhã, 1º de janeiro de 2024, na rodoviária de Balneário Camboriú, uma BMW, ela estava ali estacionada. E quem vê uma BMW de fora, vê, nossa, que carro, carrão, né? Eu acho que a maioria deve conhecer aí, ou já viu na internet, algo do tipo. Então, tudo parecia tranquilo. Mas lá dentro dessa BMW estava 4 jovens, Gustavo, Carla, Tiago e Nicolas. E esses 4 jovens, eles estavam inconscientes. Ninguém sabia ainda, mas dentro dessa BMW tinha um gás invisível, um monóxido de carbono. É aquele gás que sai do carburador, do cano de escape. Havia se espalhado dentro do carro. Ele entrou pelo sistema do ar-condicionado depois de um conserto mecânico errado. Foi um detalhe, foi uma pequena alteração que abriu a porta para algo letal. Jesus, ele chama esse algo letal de fermento. Algo que começa pequeno e que vai ocupando e que transforma tudo de dentro do que ocupa. E quando eles menos perceberam, esse gás já estava tomando a sua vida. No seu tempo, no tempo de Jesus, esse fermento, ele era chamado do ceticismo e do pragmatismo dos religiosos. Mas, diferentemente dessa cena que eu descrevi, que humanamente é algo extremamente tóxico, existe algo mais tóxico do que isso, do que o monóxido de carbono. E é esse fermento, essa incredulidade, ou até o pecado que ele é tolerado. E quando vemos, já tomou de conta das nossas vidas. Por isso, o Rei Jesus, ele diz, vigiem, ei, cuidado. O que é invisível hoje pode dominar toda a sua vida e a minha vida amanhã. Meus irmãos, diante disso, nós não podemos deixar esse alerta passar. Nós devemos absorver esse alerta e sermos cuidadosos com o fermento em nossas vidas. Veja, o texto, ele adverte que influências sutis, elas podem nos cegar para as palavras de Deus, para a suficiência do Senhor Jesus Cristo, para enxergar que de fato o Cristo, ele é o Rei. O ceticismo, ele pode nos contaminar e ele vai exigir mais provas, assim como os fariseus. Ou o apego deste mundo às coisas materiais, eles são fermentos que vão endurecendo o nosso coração, e a gente vai vendo a desgraça, a gente vai vendo os assassinatos, e a gente vai pensando que isso é o normal, ter um coração endurecido. Mas Jesus, ele está chamando hoje, para todo aquele que está com o coração fechado, está chamando ao arrependimento. Vigiai, não para confiar em nenhuma religião ou poder humano, mas para receba o pão da vida. Abra o seu coração para o Salvador do mundo e aceite, coloque as lentes dessa boa notícia que vai mudar totalmente a sua vida, assim como tem mudado a minha vida. Abandone o ceticismo, abandone os cálculos
arrependa-se dos seus pecados e confie no Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, esse alerta também é para cada um de nós, que está num contexto de igreja. E Jesus Cristo, ele diz, seja cuidadoso com o fermento, acorda. Um pão no barco, ele simboliza como Cristo é suficiente. Ele é o verdadeiro pão do céu, nós sabemos disso. E Jesus Cristo, ele é capaz, não de fazer milagres apenas na sua vida material, mas principalmente, enfaticamente, com certeza, de saciar a sua fome e a minha fome espiritual. O Rei Jesus, ele protege os seus discípulos, para que o fermento não contamine. E o Rei Jesus, ele protege como um pai que ama os seus discípulos. E ele alerta aqueles que estão perto dele. E isso mostra o cuidado que o Senhor Jesus tem para nos guiar até a eternidade. E que nós podemos confiar nesse Rei. Mas nós precisamos duvidar apenas de uma pessoa, de nós mesmos. Nós precisamos duvidar de nós. Nós precisamos admitir a nossa ignorância, a nossa insuficiência e a nossa tendência em se contaminar. E cada um de nós deve perguntar para cada um, ao seu coração, qual é o seu fermento, quais são as vozes que estão talvez dominando até agora, nesse momento de culto, que não consegue fazer com que você e que eu se concentre na mensagem do Rei. Quais são as suas fontes que você tem se alimentado? Quais são as suas companhias? Onde você tem investido o seu tempo? Faça o seguinte, registre pelo menos 2 provisões semanalmente espirituais que Jesus Cristo supriu na sua vida, assim como Ele supre na minha vida. Não estou falando material, estou falando espiritual. Pergunte o que é que Jesus já fez por mim espiritualmente. O que Ele falou diante dessa minha escassez nesse mundo que eu estou vivendo, como Jesus Cristo se apresenta suficiente para que nada disso seja falta na minha vida, porque o pão da vida está ao meu lado. Meus irmãos, nós estamos vendo que o Rei Jesus, ele alerta os discípulos sobre a falta de percepção espiritual do reino de Deus. E o primeiro alerta é cuidado com o fermento, versículos 14 a 16. E o segundo alerta é relembrem do Rei, versículos 17 ao 21. Acompanhe aí comigo, o versículo 17 diz assim: Jesus, percebendo, lhes perguntou: por que discorreis sobre não terdes pão? Ainda não considerastes, nem compreendestes. Tendes o coração endurecido? Vamos ler o versículo 18 também. Tendo olhos não vedes, e tendo ouvidos não ouvis? Não vos lembrais? Percebam, meus irmãos, nas palavras de Jesus, Marcos ele está resgatando algo que ele só registrou para aqueles que são duros de coração, aqueles que estão fora da companhia de Jesus. Se você lembrar, lá no capítulo 4 vai aparecer essa mesma citação. Vocês vão ver, vocês vão enxergar, mas na verdade não vão. Vocês vão ter ouvido, mas vocês não vão ouvir. E isso faz referência a Isaías. Isaías, ele era o profeta que iria profetizar e que ninguém ia ouvir. Ele iria profetizar a verdade sobre Deus, a restauração de Deus, o julgamento de Deus, mas ninguém ia ouvir isso. Por quê? Porque seus corações estavam endurecidos. E perceba, parece, e na verdade é, que Marcos ele quer deixar um alerta aqui. Discípulos podem estar
nesse caminho. Os discípulos de Jesus, eles estavam no caminho do endurecimento de coração. E Jesus está alertando. Jesus os está assim dizendo: volte para o caminho, porque vocês estão se parecendo com os fariseus. Vocês estão se parecendo com os escribas. Vocês estão se parecendo com o rei deste mundo, com Herodes. E Jesus Cristo, ele está falando isso para os seus discípulos, para que eles voltem, não é para que eles se percam. Quem é discípulo de Jesus, abra os ouvidos e não resista, não seja orgulhoso e se humilhe perante o Senhor Jesus Cristo. Talvez a insensibilidade que você tanto diz, eu não sinto mais a presença de Jesus, seja porque o seu coração está contaminado, está se endurecendo. E se você não voltar-se novamente para aquilo que te alimenta, que é a palavra de Cristo, talvez o seu coração, ele vá se endurecendo até não ter mais volta. Mas se você é discípulo do rei, o rei Jesus está falando: cuidado, você ainda pode recuperar essa paixão por mim. E como eu posso recuperar? Marcos, ele nos esclarece, final do versículo 18 e restante dos versículos, diz assim: não vos lembrais de quando parti os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam eles: 12. E de quando parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam: 7. Jesus Cristo disse, versículo 21, ao que lhes disse Jesus: não compreendeis ainda? Veja, meus irmãos, Jesus Cristo está falando o antídoto para o coração que está começando a ficar insensível para o Evangelho. E o antídoto é: relembre. Lembra o que eu fiz? Você lembra daquele milagre? E se você estava aqui, estudou os milagres juntamente com a gente, você viu que Jesus ali, ele se revela como o verdadeiro pastor de Israel, como aquele que supre todas as necessidades espirituais e não deixa a sua nação em falta, que está como ovelhas sem pastoreio. Jesus, ele se mostra como aquele que é maior do que Moisés, que está conduzindo o seu povo ao novo êxodo. Ele organiza a nação, assim como Moisés faz. E, na verdade, Jesus Cristo, ele amplia isso, ele vai para um território de gentios e faz o mesmo milagre. E diz: esse também é o meu povo. Eu tenho compaixão, eu tenho misericórdia deste povo. E os discípulos respondem como? Assim, como eu respondi? Eles respondem: não foi 7, foi 12. Eles estão vendo números. Eles não estão vendo o rei. Aqueles milagres, eles não estão revelando o que deveria revelar. Só para os que foram tiradas as vendas dos seus olhos e enxergam espiritualmente, é que vão perceber sobre o que é aquele milagre. Mas pode ser, meu irmão e minha irmã, que para você ou para mim, se a gente está caminhando no endurecimento de coração, a palavra de Deus, ela não é mais sagrada. Que eu falar da pessoa de Jesus Cristo não dê nenhuma emoção em você. Que quando a gente diz assim: cante a plenos pulmões, porque o nosso rei, ele sonda os corações, o nosso rei, ele é grandioso. Aí você se levanta e você fica emudecido, porque não existe mais paixão. Você está vendo apenas um livro. Você está vindo talvez à nossa igreja apenas como um motivo de estar se sentindo pertencido a um lugar. Mas o rei,
ele não é mais o seu descanso. O rei, ele não é mais a sua paixão. A reunião que nós temos aqui, ela não sensibiliza o seu coração. A obra de salvação, Jesus Cristo, seu pastor das ovelhas, ele não tem mais significado. Para uma pessoa assim, eu poderei pregar um ano inteiro e nada mudará. Mas para aqueles que creem no Senhor Jesus, para aqueles em quem Jesus Cristo já abriu seus olhos, Jesus Cristo está falando: lembre-se, relembre o que eu fiz, relembre o coração duro de pedra que eu esmaguei e transformei em um coração de carne, e que entendeu a minha bondade, e que entendeu: eu tenho compaixão de ti, e estou aqui e me entreguei por você. Lembre e recupere essa paixão, esse encorajamento, essa vivacidade em Cristo, que faz com que a gente sirva o nosso rei, porque o nosso rei, ele é o servo por excelência, meus irmãos. Sirva o rei. O rei, ele quer servos. E os discípulos, eles estavam vendo apenas números. Só que Jesus Cristo, ele fala: eu estou construindo um novo povo, vocês não estão vendo? Esse povo é a igreja do Senhor Jesus Cristo. É um povo que está reunido e que é o meu descanso. Todos aqueles que creem são o meu descanso. Esse é o plano original que nós vimos em Gênesis capítulo 1. Jesus Cristo está continuando esse plano. Jesus Cristo vai conduzir esse plano até o cumprimento. E Ele convida todo aquele que quer continuar apaixonado pela eternidade a segui-lo e a compreender esse plano, não pelos olhos do mundo, mas pelos olhos espirituais. Jesus, ele não pede novas contas, meus irmãos, ele reacende a memória em nosso coração e pergunta: não vos lembrais? O antídoto para o coração que está levedado e contaminado é recortar as obras do rei, é cortar a lógica da escassez e focar novamente em Jesus. E Jesus, ele faz isso para conduzir pedagogicamente a gente à memória. Por isso que ele está alertando que você abra o seu coração para escutar esse alerta de Jesus, assim como uma pequena história judaica, mas que tem tudo a ver com esse ensinamento que nós estamos vendo hoje. Veja, numa véspera da Páscoa judaica, um rabino da aldeia, ele saiu com seu filho à luz de uma vela, estava carregando uma vela, e ele foi para buscar fermento na casa, porque para o judeu, ao comemorar a Páscoa, não pode ter fermento em nenhum lugar, que essa é a tradição, para eles se lembrarem. Então veja, por isso que o judeu, ele cresce com muitas memórias sobre quem Deus é, porque tudo é simbólico e revela algo sobre Deus. Então ele segurava a vela firme, enquanto o menino, ele estava cansado e bocejava, certo que não tinha mais nenhum fermento, não tinha como, ele já tinha vasculhado tudo. E o rabino, ele se inclina, e ele olha dentro do forno, e ele vai com a pena, ele vai com uma colher de madeira, e ele recolheu uma única migalha que restou. E ele disse assim: olha, assim como ensina na nossa tradição oral, lembra que eu falei? Eu não vou falar o nome aqui, tá? Mas assim como ensina a nossa tradição oral, à luz de uma vela, nós devemos procurar o fermento. E o menino falou: pai, era só um farelinho, por quê tanto cuidado? O rabino sorriu e perguntou: meu filho, nossos sábios, eles falam que o fermento na massa, ele incha o coração. Assim como uma migalha, ela pode anular, invalidar a limpeza, um pequeno descuido pode fazer crescer e tomar conta da nossa fé. Por isso nós examinamos com zelo os cantos mais escondidos.
Na noite seguinte, foi o ritual, a casa se encheu de vozes, o rabino ergueu o pão sem fermento e ensinou como ordena a Mishnah. Quem não explicar 3 coisas nesta noite, o sacrifício do cordeiro, que é a lembrança da libertação, o matzah, que é o pão sem fermento, o sinal da pressa que o povo teve para sair do Egito, e o maror, as ervas amargas que recordam o período da escravidão, não cumpriu o dever. O menino observava atento todas essas coisas, e mais tarde eles estavam cantando essa memória vívida, porque cada verso dessa história lembra que o Eterno é o nosso resgatador e que nos liberta da escravidão. Veja, essa história, meus irmãos, faz nos lembrar como nós devemos ter cuidado, e também traz à memória quem Deus é. Isso que é importante. E, ao lembrar quem Deus é, deveria os nossos corações estarem nesse momento aquecidos. Porque, ao lembrar quem Deus é, nós lembramos da salvação que Ele realizou. O alerta que Deus ele nos deixa, então, seja alguém que lembre, que recorde sobre o rei, assim como a gente viu. Essa cena que nós vimos nas Sagradas Escrituras faz parte de um momento chave na história da salvação. Jesus Cristo está treinando os seus discípulos. E perceba, Jesus Cristo está a todo momento treinando os seus discípulos para que os discípulos entendam quem eu sou. Só que os discípulos, apesar de o Jesus físico estar ali na frente deles, eles não estavam percebendo quem Jesus era. Embora essa história ela não se repita, porque Jesus Cristo não está mais na nossa frente, existem coisas, na verdade, existe algo sagrado que Jesus Cristo nos deixou, que são as suas sagradas escrituras, e nós podemos nos lembrar de suas obras, ao lê-las, ler Êxodo, ler Levítico, ler Salmos, e nós podemos lembrar das suas obras, e encontrar descanso, e reavivar nossa paixão, vindo para a escola bíblica dominical, meus irmãos. A escola bíblica, nós estamos estudando livros das Sagradas Escrituras. E ao estudar esses livros, nós vamos poder participar da pedagogia, da memória de Deus. Quem Deus é. Nós estaremos a todo momento lembrando disso, não só no culto à noite, mas na escola bíblica pela manhã. Meus irmãos, nós devemos ser alguém que lembra do rei. Esse texto, ele expõe algo que afeta as pessoas que não perceberam ainda quem Jesus é. E geralmente, quando a gente ainda não se apercebeu quem Jesus realmente é, embora às vezes a gente confesse, mas a nossa vida revela algo oposto, é que nós estamos vivendo a vida interpretando pelo aquilo que nos falta, não pelo aquilo que nos preenche. Nós não estamos conectando a provisão do Deus da história que está a todo momento conduzindo a humanidade à redenção. Jesus Cristo é aquele que nos convida qualquer um ao arrependimento e sair dessa vida de incredulidade e encontrar nele verdadeiro descanso, onde você poderá colocar o seu jugo e tirar o jugo do pecado das suas costas e descansar naquele que é o pão da vida e que supre a maior necessidade da humanidade, o perdão dos nossos pecados. Lembre quem Jesus é e abandone o seu cinismo, abandone a sua falta de sensibilidade espiritual e viva a vida verdadeira. Meus irmãos, nós devemos nos lembrar a todo momento de quem é Jesus.
Nós devemos ser essas pessoas que lembram do Rei. E nós devemos não fazer que nem os discípulos, mas nós devemos conectar as peças do quebra-cabeça que Jesus está fazendo na nossa vida. E na nossa vida e na história da humanidade, Efésios capítulo 1 diz que todas as coisas estão sendo conduzidas, quer você queira, quer não, quer você perceba, quer não, para uma só coisa, para evidenciar quem é o cabeça de todas as coisas, que é o Senhor Jesus Cristo. A pergunta que fica para as nossas cabeças racionais: estamos percebendo espiritualmente o que está acontecendo à nossa volta? O que Cristo já fez por mim? Que promessa eu posso lembrar hoje de Cristo? Que fato recente eu estou ignorando e que está passando despercebido em minha vida espiritual? Ela parece que vai perdendo a paixão e o zelo de viver o Evangelho. Eu não vivo o Evangelho mais porque eu vou para a igreja e olho um monte de gente hipócrita. Talvez a paixão pela pessoa de Jesus Cristo, ela tem contaminado o seu coração, porque nós não obedecemos ao Rei pelas pessoas, mas nós obedecemos ao Rei pela provisão que Ele fez e que Ele faz nas nossas vidas. Se achegue novamente ao Rei Jesus Cristo e pergunte quem é Jesus, e preencha o seu coração com essa abundância espiritual que é o nosso Rei, o nosso Redentor, o nosso Libertador, o misericordioso, o compassivo, aquele que não nos abandona nunca, embora toda a escassez desse mundo possa falar o contrário. Se você ainda não crê em Jesus, aqui está a sua encruzilhada. Não continue nessa narrativa de falta. Não tenho condições, não vai dar. Eu preciso de mais uma coisa. O Rei Jesus, ele já provou todas as coisas na cruz do Calvário, entregando o seu sangue, derramando o seu sangue. E ele fez isso para que as pessoas fossem resgatadas, não para que ele tivesse algum benefício. Ele fez isso para o seu e para o meu benefício. Ele se entregou na cruz, mas ele não está morto. Ele vive para sempre. Ele ressuscitou e ele é o nosso governante. Para quem está em Cristo, nós devemos nos perguntar: será que eu tenho entendido essas boas notícias? A boa notícia, será que ela tem avivado o meu coração? Será que eu tenho acordado com satisfação de eu vou aprender a palavra de Deus hoje? Eu vou ao culto porque eu vou adorar o Rei. Eu vou ao culto porque é assim que eu respondo a esse Rei. Será que é assim que nós temos vivido a nossa vida? Seja puxado, meu irmão, minha irmã, novamente, para a face do Rei Jesus, pelo verdadeiro alimento, que é o pão da vida, Jesus Cristo. Cuidado com o fermento. É em nome de Jesus que eu digo isso. Feche seus olhos, vamos orar ao nosso Rei Jesus. Senhor, nós estamos aqui diante da sua presença para agradecer, Deus, que o Senhor é um Deus maravilhoso e na sua eterna bondade e misericórdia o Senhor nos alerta. Mesmo nós sendo pessoas difíceis, nós que a todo momento estamos encarando o mundo com a nossa racionalidade, com a nossa pequena mente da razão, com a nossa pequena mente da ciência, com a nossa pequena mente dos cálculos e da previsão. Senhor, queremos agradecer a tua tamanha paciência em não nos abandonar, apesar das nossas inúmeras quedas, inúmeras incompreensões, inúmeras resistências da tua palavra. Deus, nos ajuda a colocar em prática esse alerta na nossa vida. Não queremos parar o teu processo pedagógico em nossas vidas e dizer: eu não quero compreender,
mas dizemos sim, eu quero compreender mais do Jesus Cristo, eu quero compreender mais do meu Rei, eu quero me parecer mais com o meu Rei, eu quero viver a provisão espiritual e a saciedade plena, apesar de toda a escassez do mundo, apesar de toda a perseguição, apesar de toda a rejeição, eu quero viver a suficiência de estar com Cristo. Senhor, nos ajuda a adotar esse alerta, que é um alerta de tamanho Pai, de tamanho amor, quem se entregou na cruz do Calvário e derramou seu sangue. Que a gente valorize o seu sangue, que nós possamos examinar os nossos corações e que o Senhor faça a cada dia, cada membro dessa igreja possa refletir a pessoa do Senhor Jesus Cristo. É isso que eu te peço, em nome de Jesus, amém.